Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Preparai o caminho. Cante você. Preparai o caminho. Preparai. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho do Só Senhor. vocês. Preparai o caminho, bem forte, vocês. Preparai
Força! Preparai o caminho do Senhor. Cada vez que a palavra de Deus fosse anunciada, nós deveríamos cantar esta música, para preparar o caminho do nosso coração para a palavra de Deus que iria ser proclamada. Porque é isso que um autêntico cristão faz. Ele não só se prepara, mas ele prepara outros. Cantar essa música deveria ser, cada vez que nós vamos conversar, você esposa, cada vez que você vai fazer uma DR com seu marido ou vice-versa, cada vez que você vai conversar com seu filho, cada vez que tem aquela situação a ser resolvida e você precisa resolver, cada vez que nós temos uma grande decisão a tomar, cada vez que nós estamos prestes a fazer algo muito importante na nossa vida, clamar a Deus que prepare o caminho do nosso coração para que a palavra de Deus entre e a partir desta palavra que entra, nós possamos trilhar o caminho que nos leva a Deus. João Batista deveria ser cada um de nós neste tempo. Ao tempo de João Batista, ele preparou o caminho do Senhor. Ele preparou as veredas para que o Senhor viesse. Diz o final do Evangelho que ele crescia, vivia em lugares desertos e um dia se apresentou publicamente a Israel. Nós sabemos muito bem que Jesus e João Batista têm 6 meses de diferença. Nós sabemos que Isabel e Nossa Senhora eram primas. Sabemos que os dois provavelmente devem ter se encontrado muitas vezes durante a vida, durante a infância, durante a adolescência. Não sei, acho que não. Eram primos, mas não saíam para as baladas. Acho que eles não saíam para a balada. Você acha? Será que Jesus saiu para a balada? Interrogação para você se perguntar. Fecha a questão. Sabemos que eles com certeza se viram muitas vezes. Mas até o momento em que, como termina o Evangelho, ele se apresenta publicamente a Israel, para quê? Para preparar o caminho daquele que ainda deveria aparecer. O seu primo Jesus. Olha que chique. João Batista devia ser assim, um homem extremamente curado. Você tem primo? Sim, um deles é Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Você tem alguma prima, sim, de 2º grau? Tem. Essa mulher aqui, ó. Coisa fofa, né? Devia ser um homem extremamente assim resolvido na vida, porque para fazer parte de uma família dessa não é qualquer um. E eu e você fazemos parte da mesma família. E como reagimos a isso? O cristão hoje é João Batista. Todos nós que nos dizemos cristãos, que somos batizados, somos João Batistas. Joãos, Joanas, somos todos João Batistas, ou deveríamos ser, porque se ele, ao seu tempo, preparou aquele que viria, nós também, juntamente com toda a igreja, juntamente com todos aqueles que creem no Senhor, todos nós preparamos o caminho porque cremos que o Senhor um dia há de voltar, e um dia quando Ele voltar, Ele vai instalar nesta terra o seu reino, e vai ter céus novos e terra nova, todas as profecias de Jesus, quando principalmente Ele sobe, quando o dia da ascensão que Ele sobe aos céus, os anjos dizem para aqueles que estavam ali, o que estáis esperando, o que estáis vendo? Este Jesus que estáis vendo subir, Ele um dia voltará, e nós cremos nisto, e a partir daquele momento, a igreja
recebe como missão a missão de João Batista. O cristão recebe naquele dia em que Jesus sobe aos céus a missão de João Batista. Qual é? Preparar a vinda do Senhor, mas não como era antigamente, porque João Batista pregava uma conversão para a primeira vinda de Jesus, que veio nascido numa manjedoura, que muitos não sabem nada da vida de Jesus, que ninguém sabia que aquele menino iria ser Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus se apresenta, muitos inclusive da sua terra dizem: mas como é este, não é o filho de Maria? Ele não é o filho do carpinteiro? Como é que ele agora está dizendo que é o Salvador? Não é esta preparação que nós fazemos, que vai durar assim anos e anos, para que Jesus se apresente. Quando Ele vir, Ele vem com todo o poder e glória, como nós cantamos no canto de entrada. Há um chamado vindo da montanha, a todos nós, para louvar ao Senhor. Cantem os anjos, cantem os santos, cantem a glória do Senhor. É esta a missão de cada um daqueles que creem em Jesus Cristo, não é outra. Por isso que João Batista nos provoca na liturgia de hoje, a fazermos 3 passagens. Cristão que é cristão deve viver as 3 passagens que João Batista viveu, ou que a concepção ou a vida de João Batista. Presta atenção. Diz o Evangelho no começo: os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela, porque Isabel já era uma velha e estéril. E para o judeu, não ter filho era uma desgraça, porque para o judeu, o filho era uma bênção. O filho era um dom. O filho era a maravilha de Deus na vida daquela família. Por isso que o judeu fazia filho e faz filho até hoje, e cada vez mais. Porque o filho é uma bênção. Abra um parênteses, seu filho é uma bênção, viu? Ele é uma bênção. Feche parênteses, tire as suas conclusões. Por que que o povo se alegrou com Isabel? Porque Isabel estava na desgraça da esterilidade. E João Batista, quando entra na vida da mãe, ele faz a primeira passagem daquilo que é estéril para aquilo que é fecundo. O cristão, onde está, deveria fazer acontecer vida nova em Jesus. Quantas vezes nós somos portadores de morte para a vida dos outros? Quantas vezes nós somos portadores de situações de morte para a vida dos outros? Ou quantos relacionamentos estéreis nós temos? Relacionamento que não leva a lugar, não leva ninguém a lugar nenhum. Quando um cristão autêntico nasce, presta atenção, a primeira passagem que João Batista passou, e que eu e você deveríamos passar, porque, como eu disse, João Batista sou eu hoje, e eu preciso ser, porque eu sou cristão. A primeira passagem que deve acontecer é daquilo que não nasce vida nenhuma, se tornar fecundo, porque a mãe de João Batista estava, segundo a cultura deles, na desgraça, porque não tinham filhos. Segundo a cultura judaica, a mulher que não tinha filho era chamada, olá, já chegou a desgraçada. E não é desgraçada como xingamento, não. É desgraçada porque a graça de Deus não pousou sobre ela. Não era desgraçada, porque às vezes a gente, quando quer xingar, a gente não xinga e chama desgraçada, né? Pessoa sem graça é uma pessoa desgraçada. Não é uma pessoa desgraçada, é uma pessoa desgraçada, sem graça. Sabe aquela piada sem graça? É uma piada desgraçada, sem graça. Essa mulher, que já tinha, segundo os relatos bíblicos, já tinha passado da idade. Hoje ela não se encaixaria mais nisso,
Porque se a Virgem Maria tinha ali mais ou menos os seus 15 anos, Isabel devia ter os seus 35, 40. Quantas mulheres hoje não têm filhos depois dos 40? É um risco, sim, mas quantas mulheres não têm? Mas naquele tempo não era assim. A mulher que não tinha, porque elas casavam muito novas, então se ela casou com 15 anos de idade, já tinham se passado mais de 20 anos. E até agora, nada da bênção de Deus. Mas o cristão, quando é fecundado, o cristão, quando é concebido, ele faz a primeira passagem daquilo que é morte para aquilo que é vida, no ambiente em que nós estamos, onde nós somos geradores de vida. E onde estamos, podemos estar como geradores de morte. Pelas coisas que falamos, pelas coisas que vivemos, pelas situações que levamos os outros a fazerem, pelas nossas murmurações, por tantas e tantas coisas. Você é cristão. Você é chamado a fazer essa primeira passagem, não de levar à morte, não, daquilo que é morte você passar para a vida, de você levar a vida e a vida que nós portamos. Porque você que vai comungar daqui a pouco, você vai sair daqui com a vida nova em plenitude para você. Porque a vida não é algo, a vida é alguém. Porque o próprio Jesus não disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele disse eu sou, ele não está dizendo a vida é alguma coisa. Ele está dizendo a vida é alguém, a vida sou eu em você. Esse é o cristão que faz essa primeira passagem da esterilidade da mãe de João Batista para a fecundidade, porque ela gerou, e ela não gerou qualquer um, gente. Ela não gerou com respeito ao seu filho, ela não gerou um Zé Ninguém, não. Ela só gerou João Batista. Só. Quer mais? Ela só gerou João Batista. E quantas oportunidades nós teríamos se deixássemos que a vida de Deus realmente habitasse em nós. Quantas oportunidades nós teríamos de chegar na vida de alguém que está para baixo, que está no fundo do poço, e levantar essa pessoa pela força nossa, não, mas pela força do Cristo que age em nós. Se nós fôssemos autênticos cristãos, não teria mais esterilidade no mundo, mas teria uma fecundidade, porque o cristão é fecundo onde ele está, porque ele não carrega a sua própria vida, ele carrega a vida de Deus. Segunda passagem de João Batista. Nós conhecemos muito bem que o mesmo anjo que visitou a Virgem Maria, antes visitou Zacarias, o pai de João Batista. João Batista era da tribo dos sacerdotes, e era a vez de Zacarias, era da tribo dos sacerdotes, e era a vez de Zacarias ir fazer a sua oferta lá no altar do santo, do templo. Quando ele chega, ele recebe a visita do anjo, e o anjo diz que a sua esposa conceberia. E aí Zacarias faz o quê? Aquela velha vai conceber. Tipo assim, né? E quem é o pai? Você, meu filho. Ele não acredita. Aí o que acontece? Ele se torna mudo. Ele se torna mudo. Aquilo que era a maior bênção para Zacarias e a família dele, ele não acolhe e se torna mudo. Mas quem nasceu deste mutismo, a grande profecia daquele tempo. A segunda passagem que João Batista faz acontecer, a segunda passagem que nós como cristãos deveríamos fazer acontecer, é aquilo que não fala se tornar profético no mundo. Aquilo que é mudo,
ou aquilo que não fala como deveria falar, nós deveríamos fazer acontecer a profecia. Quantas coisas nossa boca lança, e que seria bem melhor nós mordermos a nossa língua e não falar. Quanta coisa a nossa boca lança, e seria muito melhor se nós não calássemos. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de nos tornarmos uma verdadeira profecia no mundo. O que é uma profecia? É apontar Deus. Isso é o profeta. Onde eu estou, eu aponto Deus. Isso é uma profecia. Por isso que cada um dos cristãos, aqueles que são cristãos, volto a dizer e vou bater nessa tecla, todo cristão é João Batista hoje, deve fazer essa segunda passagem, deve viver essa segunda passagem, de sair daquilo que eu não tenho coragem para falar, eu não tenho força para falar, eu tenho medo para falar, ou eu não consigo falar. Mas eu não consigo falar com a minha voz, mas eu preciso falar com a minha vida tem que ser uma profecia. Ou seja, a minha vida tem que apontar o Cristo que está vindo. Porque enquanto eu não aponto o Cristo que está vindo, meu irmão, minha irmã, que tipo de cristãos somos nós? Cristão de meia tigela seremos, se não apontamos o Cristo que vem, sendo hoje nós, eu e você, que cremos no Cristo, verdadeiras profecias no mundo. E aí entra uma coisa que o mundo hoje não quer viver. Falar o que o outro quer ouvir é muito fácil. Falar o que o outro precisa ouvir não é nada fácil. E quantas vezes é preferível, né? Porque vai nos deixar tranquilos, cheio de amiguinhos, cheio de coisinhas boas. Eu não vou falar porque vão achar ruim. As favas quem acha ruim? Eu vou falar o que precisa ser falado. Eu preciso ser profeta, porque o cristão é profeta. Ele sai do mutismo para a profecia. O que aconteceu com João Batista? Ele fez essa passagem na vida do pai, porque quando foram perguntar para o pai, Zacarias pediu então uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. Todos ficaram admirados e no mesmo instante, presta atenção, e no mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus, ou seja, aquilo que era mudo, aquilo que tinha sido mutado. João Batista, quando foi proclamado, mesmo que escrito pelo pai, a boca do pai se abre e ele começa a profetizar. E se você decorrer depois, nos versículos seguintes, Zacarias vai fazer uma oração que a igreja reza até hoje, que é o Benedictus. Bendito seja Deus, ele vai rezando. A oração de João Batista, a oração de Zacarias, é rezada até hoje, no livro, na oração que a igreja faz pela manhã, as laudes. Todos os padres, todos os religiosos, toda religiosa, toda a igreja reza. A oração que Zacarias fez, depois que a boca dele se abriu e ele saiu do estado mudo de não acreditar em Deus, de não acreditar que a velha da mulher dele poderia conceber, e que ele poderia também fazer um filho na mulher dele. Por ele não acreditar nisso, a boca se fecha. Só que quando ele assume a profecia, o nome dele é João, ele começa a falar, ele começa a dizer, ele começa a proclamar. E quem vai ser João Batista? A voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Cristão autêntico é voz que clama no deserto. Porque faz ecoar dentro dele a profecia de ser cristão, que aponta ao Cristo que está vindo. Essa é a segunda passagem.
E a terceira e última, da segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, São Paulo fazendo um discurso maravilhoso, diz assim: estando para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim, é João Batista falando, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. João proclamava isto no deserto. E a passagem que acontece é que do deserto que João proclamava isso, chegou até os confins do mundo, porque um cristão autêntico não tem medo dos desertos da vida, porque ele é somente voz que clama no deserto, mas quando é uma palavra profética e fecunda, a palavra pregada chega até os confins da terra, confins do mundo. Não tenha medo de pregar para aquela que você sabe que precisa da pregação. Não tenha medo de falar de Deus para aquela pessoa. Não tenha medo de falar de Deus na sua casa. Não tenha medo de falar de Deus no seu trabalho. Não tenhamos vergonha. Quantos de nós temos vergonha de falar de Deus no mundo? É o mutismo que ainda está nos ocupando e nós não nos tornamos profecia para o mundo. Não tenhamos medo nem vergonha de falar de Jesus, de viver autenticamente como Jesus, porque quando nós temos vergonha, aquilo que é estéril permanece estéril e nós não fazemos com que se torne fecundo. Aquilo que é mudo permanece mudo e nós nos falamos a profecia acontecer. E principalmente, vamos continuar somente no deserto da nossa vida. Quantos desertos nós temos vivido na vida? Por que não assumimos a missão que temos? De sermos João Batista hoje. Vamos ficar em pé. Mas tudo isso só aconteceu porque aconteceu uma visita. Quando a mãe de João Batista estava grávida dele, e a Virgem Maria, com o menino Jesus no seu ventre, visitou a sua prima. E vai dizer a palavra, que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, no ventre dela o menino pulou de alegria e ficou cheio do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, há um chamado para nós hoje. Sermos João Batistas. E você, mulher, ser Joana Batista. Tem alguma Joana aqui? Tem? Ah, é? Tem João aqui, não? O aniversariante, claro. Mas não sejamos somente no nome, mas sejamos de fato cristãos que desejam fazer com que essa passagem daquilo que é morte comece a gerar vida. Daquilo que é mudo comece a ser profecia. Daquilo que é deserto, chega aos confins do mundo. Não tenhamos vergonha de falar de Deus. Padre, mas o meu ambiente de trabalho não dá. Dá sim. Sabe por quê? Sabe por quê que cristão incomoda? Sabe por quê que cristão autêntico incomoda? Porque o Espírito de Deus que está em você incomoda os demônios que estão nos outros. Por isso que incomoda. Então vamos sair dessa missa e incomodar,
para sermos autênticos cristãos, precisamos descruzar os nossos braços, sair da nossa zona de conforto e partir para a missão, porque a vida do cristão é missão. Qual? Fazer a passagem daquilo que é estéril para aquilo que é fecundo, daquilo que é mudo para aquilo que é profecia, dos desertos para os confins da terra. Feche os seus olhos. Se você deseja isso, põe a mão sobre o seu coração e peça que primeiramente o Senhor fecunde o seu coração. Fecunda, Senhor, meu coração. Se hoje aí no seu coração existe muita esterilidade, peça a fecundidade de Deus no seu coração. Se no seu coração, meu irmão e minha irmã, por causa das mágoas, por causa dos rancores, por causa de inúmeras coisas, o seu coração é estéril, peça ao Senhor que fecunde com a vida nova o seu coração. Se você não consegue falar, se você não consegue testemunhar, se você está mudo diante da sua fé, peça que o Senhor hoje te faça um profeta. Você, mulher, peça que o Senhor te faça uma profetisa onde você estiver. Se você se sente hoje aprisionado num deserto, peça que o Senhor te dê coragem, para que a pregação da palavra de Deus, passando por você, chegue até os confins da terra, chegue até os corações que você sabe que precisa da palavra de Deus. O coração daqueles da sua casa, o coração daqueles da sua família. Porque é um chamado no nosso coração, para louvarmos ao Senhor, para rendermos a Ele o perfeito louvor. Então estenda os seus braços agora, e vá soltando a sua voz já no Espírito, pedindo que você seja hoje cheio do Espírito Santo como João Batista foi. Que você seja fecundo como João Batista foi, que você seja profeta como João Batista foi, que você possa sair do deserto da sua vida e levar até os confins da terra esta palavra, pela força do Espírito Santo, pela força da graça, da vida que age em você. Meu irmão, minha irmã, levanta os seus braços, solta a voz do Espírito e clame ao Senhor, que venha com toda a força, com todo o poder, com toda a glória sobre a sua vida nesse dia, e que você saia daqui reinflamado pela força do Espírito, reinflamado pela força da graça, reinflamado pela ação do Espírito Santo em você. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, que nos chama mais uma vez, que nos chama a sermos profetas nesta terra, que chama-nos a sermos profetas nessa cidade. Há um chamado, canta, vindo da montanha, a todos nós, para louvar o Senhor. Canta um chamado, Há um chamado vindo da montanha, a todos nós. Pegue os seus braços bem alto, cantem os anjos, bem forte. Cantem os anjos a glória, cantem os anjos conosco, cantemos juntos ao Senhor soberano. Cantem os anjos, cante. Cantem os anjos a glória, cantem os anjos conosco, cantemos juntos ao Senhor Soberano, soberano. a honra, A honra, a
o poder, a força e o poder. você canta, só vocês, a honra, a ti, Senhor, toda a honra, a ti, Senhor, toda a glória, Poder, força e o poder. a ti, Senhor, toda a força, a ti, Senhor, todo o poder, E o poder. a honra, cante, A honra, a glória, a força e o poder. e se cremos em tudo isso, professamos juntos a nossa fé.